Abre isso aí para mim, por favor. Em 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão. Ai. Vira pro seu irmãozinho que tá na frente e atrás, porque aqui não tem ninguém um do lado do outro. Fala, cadê a sua Bíblia? Cadê? É engraçado, eu sempre falo pro grupo dos jovens que a gente tem lá. Gente, traga a Bíblia pro grupo de oração. Traga a Bíblia. Ai, Júlia, mas eu venho direto do trabalho. Leva a Bíblia pro trabalho. Simples assim. Hoje, por exemplo, eu errei, fui moleque. Eu não trouxe minha Bíblia para o trabalho. Tive que pegar a minha irmã ali. Mas tragam a Bíblia para o grupo de oração, né? Tudo bem, tem o celular, só que a Bíblia física é outra coisa, né? Então, abre aí, em 2 Timóteo 1, versículo 6. Eu vou ler rapidamente e aí depois a gente segue. Aqui na minha Bíblia está assim: as graças recebidas por Timóteo. Por este motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Se você quiser deixar sem microfone, pode, porque tá tranquilo. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ela não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, o Senhor ele me deu essa passagem agora há pouco, enquanto a gente estava rezando ali, porque o que o Senhor deseja comunicar a nós no dia de hoje, né? Eu estava lendo e eu gosto muito da vida de Timóteo, eu gosto muito da vida de Paulo. Paulo, ele teve muitos filhos espirituais, né? Paulo, ele passava pelas comunidades, passava pelas cidades, ele ia em missão e de lá ele começava a ter muitos filhos espirituais. Timóteo foi um desses, se não o preferido de Paulo, né? Então Paulo, ele tinha uma especial predileção por Timóteo. Eu estava lendo ali rapidinho e Timóteo, ele se converteu, diz a história, né? Isso pode ser ou não ser, mas diz que ele se converteu com 16 anos, junto com a mãe dele. Com 16 anos, Timóteo se converteu por uma das viagens de Paulo. Paulo estava passando em Listra e aí, em uma de suas pregações, muito provavelmente, Timóteo se converte. Depois de um tempo, ele começa esse caminho de conversão, e aí quando ele chega lá para os seus 20, 21 anos, Paulo o encontra de novo, e Paulo chama ele para ir em uma de suas viagens. Timóteo começa a caminhar com Paulo, e aí ele se torna um dos apóstolos de Paulo também, né? E diante dessa leitura, o que vinha no meu coração, né? Algumas coisas para depois a gente rezar mais. De que o chamado que o Senhor nos faz, nós sendo jovens ou não, nós sendo membros de comunidades ou não, nós sendo consagrados ou não, é a reavivar o nosso desejo
a todo instante. O jovem, ele é muito conhecido, né? E a gente até brinca, assim, de que o jovem, ele é impossível, de que o jovem, ele quer muitas coisas, de que o jovem é inconstante, que o jovem é emocionado, que o jovem, ele é intenso, e que o jovem quer fazer tudo e abraçar o mundo. E muitas vezes isso acontece de fato. No mundo de hoje, o que a gente vê? Muitos jovens abraçando o mundo da perdição, né? Mas tá abraçando o mundo, tá fazendo com força. Não é gente que fica assim meio termo, né? Não, eles vão, é pra beber? Vou beber. É pra ir pra prostituição? Vou pra... E eles vão, com a cara e com a coragem. E o jovem, ele de fato tem, e eu falo isso por experiência própria, mas o jovem de fato tem uma chama dentro dele, própria da idade, própria pela luta pela maturidade, mas muito própria deste tempo, dessa juventude. Então, pode parar, minha amiga, senão vai acabar. Então, é muito interessante a gente perceber isso, e eu acompanho alguns jovens e eu falo para eles, né? Eu falo, gente, vocês são muito intensos, vocês querem resolver as coisas e é como se tivesse um ímpeto de fazer as coisas e muitas vezes troca as mãos pelos pés para resolver. Mas no final não consegue resolver nada, né? Só cria mais problemas. Só que ao mesmo tempo que o jovem ele tem essas características, o jovem tem a característica dessa intensidade. Uma vez eu estava vendo uma pregação, se eu não me engano era do padre Paulo Ricardo, né? E ele falava que a gente pode ter 90 anos, a gente pode ter 50 anos de consagrado, mas o nosso desejo, o nosso ardor, a chama que existe dentro de nós, ela é como se fosse de um jovem de 19 anos. Ela precisa ser como se fosse de um jovem de 19, de 18, de 20 anos, que está no seu ápice, assim. Porque nós estamos nessa vida buscando a vida eterna. Então, se a gente não mantém essa chama acesa dentro de nós, aos poucos as coisas do mundo vai nos tirando, vai nos perdendo. Então, esse ímpeto, essa vontade de santidade, esse desejo, ele precisa caminhar conosco ao longo de toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Eu me converti quando eu tinha 14 para 15 anos. Sempre fui de igreja, né? Meus pais sempre foram católicos, e católicos de verdade. E aí, depois que eu me converti, foi um retiro da minha comunidade, eu nunca mais voltei a levar a vida que eu levava. E eu não levava uma vida mundana, não levava. Eu ia na igreja normal. Mas depois que eu me converti, o Senhor, Ele colocou esse ímpeto, Ele colocou essa chama do Espírito Santo dentro de mim, que eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais fui a mesma. O Senhor, Ele sempre foi me pedindo mais. Com 15 anos eu fui para a comunidade de vida, com 15 anos eu decidi mudar de escola, minha mãe me deixou ir morar na comunidade, e aí depois eu fui caminhando, aí depois eu fui para a nossa missão lá na Inglaterra, aí eu voltei, aí eu fui lá para São Bernardo, aí eu voltei para São Paulo, e agora eu vou voltar de novo. Então, ao longo da minha vida, o Senhor, Ele sempre foi me dando um desejo, me dando este ímpeto de sempre dar mais. Eu acho que é isso que precisa ficar muito gravado no nosso coração. Porque se você perdeu o seu ardor, o seu desejo, o seu ímpeto pela santidade, alguma coisa muito errada tem. Porque o Senhor, Ele vai nutrindo em nós o desejo, Ele vai nutrindo em nós o desejo, e Ele não sacia o nosso desejo aqui. É aos poucos, um grupo mais efusivo, uma missa, nossa, top, ou quando o Padre João Henrique vem, né? Ou quando, tipo assim, nossa, o Senhor, Ele vai nos saciando aos poucos, mas o Senhor, Ele nunca nos sacia por completo nessa terra. Nós só seremos saciados completamente no céu. E é por isso que o Senhor, Ele vai nutrindo em nosso coração, e nós precisamos cooperar com a graça para que esta chama, ela não se apague.
Uma das coisas também que Paulo exorta Timóteo, Paulo, ele escreve 2 epístolas, né, a Timóteo, e ele vai exortando, e Paulo, ele é muito sensível quando ele vai falar com Timóteo, de que é necessário fazer com excelência aquilo ao qual você foi chamado. Porque assim, quando nós estamos num discipulado, quando nós estamos seguindo um caminho de santidade, e o Senhor, ele vai colocando pessoas de referência na nossa vida, aos poucos nós, se tudo corre bem, se essa pessoa está vivendo a santidade, a gente vai se espelhando em alguém. A gente vai tomando aquela pessoa ali, ela reza mais do que eu, então possa ser que se eu, fazer que nem ela, vai dar certo. Então, aos poucos na nossa vida, o Senhor, ele vai colocando essas pessoas. Só que ao mesmo tempo que ele coloca essas pessoas na nossa vida, ele nos pede uma excelência tal como o nosso mestre tem. Timóteo, ele luta para ser igual a Paulo. Timóteo, ele luta para ser igual a Paulo. Paulo fala para ele, participa do meu sofrimento comigo. Esteja na mesma missão que eu. Timóteo, eles podem não vir no grupo. Timóteo, eles podem não querer vir fazer mais nada. Timóteo, eles podem não querer mais rezar. Timóteo, eles podem querer abandonar. Eles podem, você não. Paulo fala para Timóteo, você pode. Você não pode. Eles podem largar. Paulo, ele até abre o coração dele e fala de uma traição que Paulo sofreu. E fala, Timóteo, eu sofri isso aqui. Tem gente que tá me largando, tem gente que tá me deixando. Você não. Porque você foi eleito, você foi escolhido. Quem foi chamado foi você. Então participa do meu sofrimento comigo. Dá a tua vida do jeito que eu tô dando. Seja um imitador de Cristo do jeito que eu tô sendo. O que Paulo pede a Timóteo é alto. É altíssimo. Não é qualquer coisa. Paulo, ele fala, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele fala a mesma coisa para Timóteo. Timóteo, é para você viver isso aqui. É para você viver isso aqui. Paulo tem a pachorra de falar para Timóteo viver a mesma coisa que ele. E nós somos chamados a fazer exatamente o mesmo caminho. Ele vai trilhando um caminho de excelência porque ele tem alguém como referência. Então, as nossas referências, elas precisam estar bem desenhadas. As nossas referências, elas precisam estar bem claras na nossa mente. A gente estava partilhando no carro, falando sobre os nossos ministérios, Essa pregação está sendo gravada. Nem vou dar para falar muita coisa, brincadeira. Brincadeira, gente, que meu carisma é da verdade e da liberdade, Não tem o que fazer. Eu tô gravando. A gente estava partilhando de que na comunidade a gente tem muitos ministérios, E é muito engraçado porque, gente, onde tem 2 ou mais pessoas, tem briga, Tem treta, cada um acha que faz melhor, um acha que tá fazendo mais, o outro acha que tá fazendo de menos. E aquela coisa maravilhosa. E daí a gente vinha conversando, e a gente vinha falando de que existem certas pessoas que têm facilidade com a ordem, que têm facilidade de ir à frente, têm facilidade com a organização, normalmente são pessoas mais coléricas, que têm facilidade de tomar a frente, e tem gente que é mais lenta. Tá tudo bem, é sobre isso. Tem gente que é mais devagar, tem gente que gosta de o mundo das ideias, tem gente que é assim. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Essa é a nossa vida. Tem gente que é desligada mesmo, E aqui eu tô falando do jeito das pessoas, não tô falando do pecado, Eu quero que vocês entendam. E aí a gente vinha conversando, e eu falei assim pra Natália, Natália, acho que eu tenho um testemunho fresquinho pra falar hoje, que aconteceu hoje de manhã.
uma dessas coisas, enquanto eu estava lendo a passagem, o Senhor falava para mim no meu coração, né? Sobre a excelência do caminho de Timóteo. Hoje meu fundador me exortou sobre a minha postura no meu ministério. Eu sou ministra de comunicação. E hoje ele me exortava, ele falava para mim que eu precisava me dedicar mais, porque eu tinha andado para trás, porque eu não tinha mais tempo e que eu estava muito enrolado, que eu não produzia do jeito que eu estava produzindo. E aí ele virou para mim e falou assim, você precisa... como é que ele falou? Você precisa entender a importância do seu ministério. Você ainda não entendeu a importância do seu ministério. Eu falava para ele, Guilherme, mas eu entendo, eu estou fazendo, eu estou produzindo, eu estou trabalhando na comunicação. Aí ele falou assim, mas eu preciso de mais. Aí ele falava assim para mim, eu sou pai de 6, eu sou formadora, eu sou fundadora, eu levo essas crianças todo dia para a escola, eu malho, eu trabalho, eu sou arquiteto, eu sou isso, foi listando um monte de coisa. Eu falei assim, eu já sei que você faz tudo isso. E ele falava para mim, a excelência que eu peço de você não é porque eu sou perfeito, né? O Guilherme falava para mim, não é porque eu sou perfeito, mas é porque se eu dou conta, eu sei que você dá conta. Porque você não foi chamada? Você não é Cristo libertador? O Senhor não colocou um chamado sobre você? Você não é consagrada? Então você dá conta. Você suporta. Você fica assim aqui que nem Timóteo. Você suporta tudo que vier, você suporta. E ele falava pra mim, então, acorda, né, filha? Daquele jeito bem delicado dele, quem conhece sabe. Aquele jeito bem tranquilo dele. Então acorda e faz o teu ministério a tua excelência. Faz do seu tocar aqui no grupo com excelência. Da tua coordenação com excelência. Da tua intercessão com excelência. Júlio, o que é excelência? Estuda. Júlio, o que é excelência? Fica até mais tarde para você se aperfeiçoar. Júlio, o que é excelência? Vem ensaiar 2 horas mais cedo. O que é excelência? Busca fazer com excelência aquilo ao qual o Senhor te chamou. Busca fazer com vontade, com desejo, aquilo que o Senhor te confiou. Ai, Júlia, mas é lavar um banheiro. Ótimo, vai ser o melhor banheiro lavado que esse mundo já viu. Mas vai ser. Porque o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos elegeu e nós estamos em poucos aqui. Eu já vim nesse grupo uma vez e esse grupo tinha mais gente numa época que eu vim. E me parece que foi aos poucos sofrendo essa seleção para que o Senhor, Ele fale do jeito que Ele está falando aqui, na intimidade, na proximidade, sem microfone. Porque o Senhor, Ele te chamou para alguma coisa. E se Ele te chamou para alguma coisa, você precisa fazer com excelência isso. Com tudo que você tem. Da idade que for, faça com excelência aquilo que o Senhor te chamou. E depois disso, eu já estou terminando, porque eu quero que a gente... Vai ter adoração, né? Ou não? Ah, sim, tudo bem, gente. E uma outra coisa, né, que me recorda muito enquanto eu leio a vida de Timóteo, é de que recorrentemente Paulo, quando ele vai escrever para Timóteo, ele fala, né, relembra do teu chamado, relembra da tua vocação. Paulo fala muito disso, né? Meu filho, relembra ao qual você foi chamado, relembra. Nós precisamos fazer memória para nós não nos esquecermos do nosso chamado. Toda vez que essa busca por essa excelência, porque nós somos chamados à santidade. Se a gente é chamado à santidade, nós somos chamados à perfeição. E toda vez que essa perfeição e essa excelência começa a pesar sobre nós, nós precisamos fazer memória do nosso chamado. E aí a pergunta e o grande questionamento que eu sempre faço aos jovens, mas tem muita gente que não é jovem, mas não sabe até hoje, né? Para o que você foi chamado?
Eu sentei um dia desses para atender uma menina e eu falava para ela, quem você é? Ela virou para mim e falou assim, eu faço psicologia. Aí eu falei assim, não, quem você é? Ela, eu tenho 2 irmãs, eu moro com os meus pais. Eu falei, não, você não tá entendendo o que eu tô te perguntando. Quem você é? Para que Deus te escolheu? Qual que é a tua missão? Os jovens de hoje não sabem responder isso. Não sabe nem o próprio nome direito, quem dirá a missão, né? Se você não sabe do teu chamado, se você não sabe para que o Senhor te elegeu, qual que é a tua missão particular, para que você foi levantado dentro da sua comunidade, dentro de tantos consagrados, para que você está nesse grupo de oração, qual que é a tua missão? Chega uma hora que este caminho de excelência, que esse caminho de perfeição, ele começa a ser pesado demais. E a gente desiste, porque a gente não tem um bom motivo. Quem tem um bom porquê, aguenta qualquer como. Então, se hoje o Senhor, se hoje você ainda não consegue responder essa pergunta, é complexa, mas é uma simples se for pensar. Não consegue responder ainda hoje, qual é o teu chamado, para que o Senhor te elegeu, qual que é a tua missão? Nós vamos rezar para isso? Nós vamos rezar pedindo para que o Senhor revele, para que o Senhor te dê clareza do teu chamado, da tua vocação. Porque se o jovem soubesse desde o começo qual que é a vocação dele, ele não se perderia. Se eu não soubesse da minha vocação, se eu não tivesse encontrado com o meu carisma desde cedo, eu não seria convertido, eu estaria num mundo muito doido, eu tenho certeza disso. Porque o Senhor me deu um bom porquê. E se a gente tem um bom porquê, a gente aguenta qualquer como. Amém? Alguém quer partilhar alguma coisa, já que nós estamos em poucos? Alguma coisa que chamou a atenção na passagem? Nada? Então vamos rezar. Fica de pé aí rapidinho no seu lugar. Eu queria que vocês fechassem os olhos e os irmãos do ministério, se puder, ir tocando e dedilhando. Eu queria pedir a presença do Espírito Santo de Deus. Nós já clamamos a presença dele neste lugar, mas eu queria que o Senhor, ele viesse em nosso socorro. Que o Senhor viesse sobre nós, sobre os nossos corações, sobre aquilo que Ele sonhou para nós desde toda a eternidade. Espírito Santo de Deus, nós desejamos a Tua presença neste lugar, nós desejamos que o Senhor fale a nós qual que é o nosso chamado, Senhor. Para que o Senhor nos chamou? Qual o motivo do Senhor nos ter elegido? Clama o Espírito Santo de Deus, peça clareza diante da tua vocação, diante da tua maternidade, diante dos teus ministérios, dos teus apostolados, das tuas funções dentro deste grupo. Pede a graça ao Senhor da clareza diante daquilo que Ele sonhou desde toda a eternidade para você. Nós desejamos, Espírito Santo de Deus, a Tua presença neste lugar. Não deixe, Senhor Jesus, com que os nossos filhos não reconheçam a Tua presença, Senhor, mas nós queremos a Tua presença, nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos aquele fogo, assim como a impetuosidade de um jovem, assim como a força, a ansiedade de um jovem, nós desejamos transformar toda essa ansiedade, todo este ímpeto em busca pela santidade, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, quem reza em línguas, ora em línguas.
graça